Pessoal, então estou retomando aqui de onde a gente parou, tá? Vou compartilhar com vocês a tela que estávamos vendo aí, tá? Então, o que a gente estava vendo aqui eram as causas comuns, né? Então, a correção de causas comuns, eventualmente, em alguns casos, ela pode não se justificar economicamente. Então, um processo que apresenta apenas causas comuns atuando nele, é dito um processo estável ou um processo sob controle, tá? Que é o que eu coloquei lá no início da aula. Pois ele apresenta sempre a mesma variabilidade, é sempre o mesmo padrão de variabilidade ao longo do tempo, tá? Não é sempre a mesma, mas é sempre o mesmo padrão de variabilidade, tá? Ou varia, como eu dei um exemplo de um comprimento lá, 20 milímetros, ou pode ser um diâmetro, ou pode ser qualquer coisa que seja, tá? E essa coisa, qualquer que seja, ela vai apresentar sempre o mesmo padrão. Então, se eu tiver sempre o mesmo padrão de variabilidade, eu vou ter um processo dito um processo sob controle, tá? Exemplo de causas comuns: pequenas imperfeições no equipamento que não são suficientes para gerar um produto fora de especificação, design inadequado do produto, processos não otimizados, compra sistemática de material, matéria-prima ou ferramental de baixa qualidade, falta de treinamento, falta de padronização de operações, né, problemas de processo, etc. Tá? E, em contrapartida, as causas especiais, elas não seguem um padrão aleatório. São também chamadas de causas assinaláveis. Então, por que ela não segue um padrão aleatório? Porque a causa especial ela funciona da seguinte maneira. Vamos usar o exemplo do comprimento que eu dei lá, né? 20 milímetros. Tem uma peça com 20 milímetros, 19,998, 20,002, 19,997, 14. Ó, 14 é muito diferente de uma variabilidade natural de pequena magnitude, tá? Então, quando o teu processo apresentou lá uma variabilidade tão grande, ali é uma causa assinalável, uma falha de operação, ou uma tendência, como eu falei para vocês. Ah, é 20 milímetros. Aí eu começo a produzir, tenho 20,002, 20,001, 20,00, 19,99, 19,98, 19,97, 19,96, 19,95. Vocês estão percebendo que isso gera uma tendência? Essa tendência, tanto para baixo quanto para cima, mesmo que esteja dentro dos limites de controle, ela assinala uma causa especial. Por quê? Mas se está dentro dos limites de controle, por que é uma causa especial? Porque uma hora ela vai sair. Tá? E na aula que vem a gente vai ver quantos pontos consecutivos numa tendência são suficientes para a gente dizer que o processo está apresentando causas especiais. Então, as causas especiais fazem com que o processo saia fora do padrão natural, fora do padrão comum, e traz ao processo um efeito indesejável. E as cartas de controle, como a gente falou, são as ferramentas que identificam e ajudam a neutralizar essas causas especiais. A causa especial, pessoal, ela sempre tem que ser corrigida localmente. O operador sabe e é dever dele atuar, diferente das causas comuns. Como eu falei lá, a causa comum, daqui a pouco o operador diz, olha, o fornecedor A é muito melhor que o fornecedor B. Mas quem tem o poder da caneta para dizer que não vai comprar nunca mais do fornecedor B é a gerência. Já a causa especial, não. Causa especial, o cara está ali vendo. Se uma peça saiu fora do padrão, cabe ao operador atuar e eliminar essa causa especial. Tá? Apesar de algumas vezes a gerência ter uma condição melhor, etc. Mas o operador tem condições de atuar em causas especiais.
E a eliminação das causas especiais sempre se justifica economicamente. Por quê? Porque ela vai te evitar uma reclamação de cliente, ela vai gerar um produto fora de especificação, ela vai gerar uma tendência, etc. Tá? E elas provêm normalmente de uma máquina mal ajustada, alteração gradual no processo, falta de manutenção. Então, por exemplo, eu preciso fazer um furo numa chapa metálica. E esse furo tem que ter 50 milímetros. Esse furo tem que ter 50 milímetros. Só que quando a minha ferramenta de furo, lá o meu mandril, ele está novinho, ele vai fazer com 50 milímetros. À medida do tempo que eu vou furando mais e mais e mais e mais chapa, o meu mandril vai se desgastando e o diâmetro dele vai ficando menor. Tá? Então, depois de um determinado tempo, eu preciso trocar essa ferramenta, senão o meu 50 milímetros não vai mais ser 50, vai ser 49, 48, 47, e assim por diante. Outros processos também. Isso que eu estou falando, eu sempre dou o exemplo de uma peça, mas vale para processos de construção civil, tá? Processos de indústria metalúrgica, N tipos de processo. Tá? Então, uma alteração gradual no processo, uma falta de manutenção, tendências, são consideradas causas especiais. Erros de operador acontece muito e não tem problema, a gente tem que trabalhar para minimizar, né? Com treinamentos, etc. Mas um erro pontual de um operador, sendo que se ele é treinado, o processo está bem definido e mesmo assim ele errou, isso é uma causa especial. Tu não vai rever todo o teu sistema de treinamento, não vai demitir todos os operadores que erram. É uma falha pontual que acontece. Tá? Agora, se isso começar a ficar repetitivo, muito evidente, aí tu vai ter que rever teu sistema de treinamento, etc, etc, etc. Se isso começar a ficar muito frequente, tá? Ou daqui a pouco substituir um operador, algo assim. Mas um erro pontual de um operador, que é um operador bom, bem treinado, ele é uma causa especial e não tem problema nenhum. Um lote de matéria-prima com problema, às vezes o teu fornecedor ele é bom, ele é confiável, mas naquele lote ele teve algum problema e não conseguiu pegar. E aí vai dar problema lá no teu processo. Isso também é uma causa especial. Quebra de um equipamento de medição descalibrado, tudo isso traz para o processo causas especiais e instabilidade, tá? Então, aqui um resuminho disso que eu estava falando, de como tu resolve, qual é a magnitude. Então, se um processo ele vem assim numa reta, o processo está aqui, ó. Ele vem numa reta. Essa reta aqui é evidente que não é tão reta, é aqueles 20 milímetros, 1998, 20001, 1999, 20001, 1997, 1999, 20002 e assim por diante. Deu 14? Opa, aqui tem um problema, aqui tu tem uma causa especial, tu precisa uma ação pontual para voltar o teu processo nessa condição. Tá, mas agora eu quero trazer numa condição maior. Aqui não é que eu vou trazer um comprimento maior aqui, esse 1998, mas digamos que aqui eu tenho uma variabilidade de 20 milímetros mais ou menos 0,4, tá? 20 mais ou menos 4 milímetros. Eu vou aqui de 16 até 24. Tá, mas agora eu quero diminuir a minha variabilidade. Eu quero ter um padrão de qualidade maior. Eu preciso ter um padrão de qualidade maior. Em vez de 20 mais ou menos 4, que é uma variabilidade alta, eu quero 20 mais ou menos 2. Para fazer isso, pode ser que eu tenha que comprar uma máquina nova, treinar as pessoas novamente, etc, etc, etc. E isso requer uma ação sistêmica no processo, tá? Então, aqui um quadro com um resuminho. Investimento, para eu resolver uma causa comum, normalmente eu tenho um investimento grande. Embora as causas comuns elas não sejam um problema perceptível, para eu resolver ela, eu preciso de um investimento grande. Já uma causa especial, o operador mesmo pode fazer, substituir uma ferramenta,
trocar um lote de matéria-prima, etc., tudo isso ele vê. Visibilidade do problema, quando tem uma causa especial, é grande, ele grita aos olhos aqui, ó, tá vendo? Eu estava vindo nesse padrão e tive um problema aqui. Já a variabilidade proveniente de causas comuns é pequena, a natureza contínua faz com que todos se acostumem com o problema e que, de fato, muitas vezes pode não ser um problema. Como eu falei, muitas vezes não se justifica economicamente. Ação requerida para eu resolver uma causa especial, restabelecer o nível anterior, que é isso aqui, ó. Ah, meu processo está aqui, caiu para cá, eu tenho que voltar para cá. E se eu quero resolver uma causa comum, eu tenho que mudar para um nível superior de qualidade. Dados simples, coleta rotineira, dado complexo, coleta especial, porque aqui vai ser normalmente um projeto para tu aumentar a tua qualidade, né? Que tipo de análise? Uma análise simples, feita pelo pessoal operacional, de fábrica, uma análise mais complexa, feita pelo corpo técnico da empresa. E quem que é o responsável? Operador, a pessoa mais próxima ao processo, e a gerência. Tá? Então, isso aqui é basicamente um resumo de tudo que eu tinha colocado para vocês. Tá? Então, atuando nas causas especiais, tá? A meta de uma carta de controle é permitir as decisões corretas do operador. Só que o operador ele não pode ser aquele mexilhão que se saiu um pouquinho aqui da média, ele já vai lá e atua, ele já vai lá e atua, ele já vai lá e atua. Com isso, ele vai trazer ruído, ele vai trazer variação no sistema. O excesso ou a falta de ações são prejudiciais, tá? Então, se um processo ele está sob os limites de controle, o operador ele não deve atuar. Se ele está apresentando uma aleatoriedade no seu comportamento e não está apresentando causas especiais, o operador não tem que atuar, porque o excesso de ação ele é tão prejudicial quanto a falta de ação. O que é a falta de ação? Olha, o cara viu que está fora do limite e não fez nada. Ele passou desapercebido, o processo está apresentando uma tendência e ele não está atuando, então esse erro está se incorporando no resultado do processo, tá? Então, tanto o excesso quanto a falta de ação é prejudicial quando eu tenho causas especiais atuando no meu sistema. E quem vai dizer para o operador se ele deve ou não atuar, em que momento ele tem que atuar, são as cartas de controle que a gente vai ver como construir na aula que vem. Então, se um processo tem apenas causas comuns, eu tenho uma distribuição uniforme, uma variabilidade aleatória, horas para um lado, horas para o outro, né? Com relação aqui, cota, ou pode ser meta, né? Ao longo do tempo. Olha, eu tenho essa variabilidade, amanhã eu meço o meu processo, tenho essa variabilidade, depois da manhã eu meço, tenho essa variabilidade, e sempre na mesma média, não tendo a média deslocada da minha linha central. Tá? Já um processo com causas especiais tem uma variabilidade grande num dia, pequena no outro, nem sei porquê. Às vezes a média está aqui, às vezes a média está deslocada para cá, a média está aqui, não está nessa linha ao longo do tempo. Tá? Curvas não normais, outros padrões de variabilidade que não um padrão normal. Tá? Então, essas são as diferenças básicas aí de causas comuns e causas especiais. Então, tendência na média, ó, a minha média vai mudando de valor, a minha variabilidade fica a mesma, mas a minha média vai mudando de valor. É o exemplo que eu dei lá, tu começa que a peça que é 20 milímetros, o cara está em 19,95, 19,96, 19,97, 19,98, daqui a pouco ele está em 22 milímetros, e ele tirou peça fora e ele não viu essa tendência da média se deslocando, ou um deslocamento repentino da média. 19,98, 19,97, 20,001, eu passo para 22,4, 22,32, 22,35, eu tive um deslocamento repentino da média, embora tenha mantido a mesma variabilidade. Variabilidade aqui é a largura da curva, o que a gente viu na aula passada. Posso ter uma média constante, não tive nem esse caso aqui, nem esse aqui, a minha média ficou a mesma,
porém com variabilidade muito maior. De novo, é o exemplo, eu venho lá 1998, 2002, 1997, 2004, 1995, 2005, dali a pouco eu passo a ter 18,7, 21,2, 19. A média vai dar a mesma, mas a minha variabilidade aumentou muito. Então, isso aqui também indica a presença de causas especiais. Ou quando tudo muda, né? Quando a média muda e a variabilidade muda. Aí é uma gandaia, tá? Aí meu processo fica realmente completamente maluco. Então, como eu já venho falando, as cartas de controle que vão indicar. E normalmente as cartas de controle a gente utiliza elas em pares, tá? Existem diversos tipos de cartas de controle. A gente vai ver na aula que vem. Normalmente a gente utiliza cartas de controle em pares. Uma carta de controle para monitorar a tendência central, para ver se isso aqui não está acontecendo, e outra carta de controle para monitorar variabilidade, para ver se isso aqui não está acontecendo. Então, via de regra, se utiliza cartas de controle em pares. Tá? Então, cartas de controle, monitorar a estabilidade do processo, sinalizar e eliminar causas especiais e comuns. Se o meu processo está aqui e eu atuo de maneira adequada nele, eu trago um processo para cá, onde eu tenho uma média constante e uma variabilidade constante, tá? Processo fora de controle ou instável e processo sob controle ou estável, tá? E aqui da mesma maneira, aqui é aumentando a capacidade do processo, ou seja, reduzindo a variabilidade, é melhorando as causas comuns, ação gerencial. Aqui o meu processo ele está sob controle. Aqui o meu processo está sob controle. Eu tenho a mesma média e a mesma variabilidade. Porém, eu estou fora das limites de especificação do cliente. Ó. Limites do cliente. Ah, mas se eu estou fora do cliente e o meu processo está estável, eu não tenho o que fazer, eu tenho que mudar o processo, que é a melhoria. Pessoal, uma diferença sutil aqui que eu queria alertar para vocês. Quando a gente fala em estabilidade do processo, a gente está falando de limites de controle, de limite de controle superior e limite de controle inferior. Quando a gente passar a falar em capacidade de processo, entra uma outra variável, que é o limite de especificação. Tá? Então, estabilidade do processo, eu vou tratar com os limites de controle. Capacidade do processo, que é o que a gente viu lá no início da aula, que vão ser os índices de capacidade e capabilidade, eu vou trabalhar com limites de especificação. E, pessoal, uma coisa, não faz sentido eu querer diminuir a variabilidade do meu processo, fazer isso aqui que foi feito aqui, ó, reduzir dessa variabilidade aqui para essa aqui, se eu tenho um processo que não está sob controle. Tá? Eu só consigo melhorar o que eu controlo, o que é estável. Uma coisa que tem um padrão não aleatório, eu não consigo, um padrão de variabilidade fora dos limites de controle e não aleatório, que apresente tendências, etc., não faz sentido eu fazer essa melhoria. Então, o CEP, por isso que a gente vê primeiro estabilidade de processo, tá? Para depois ver capacidade, porque só um processo estável faz sentido eu melhorar. Se eu tiver um processo que não é estável, não faz sentido nenhum eu melhorar ele, porque mesmo melhorando, eu vou ter pontos fora da especificação. Tá? E aí, cartas de controle, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Tá? São um sistema de inspeção por amostragem, representa graficamente a resposta do fator controlável e monitora a presença de causas especiais no sistema. Tá? Aqui a gente tem aqui o exemplinho, ó, esses pontos em vermelho são pontos que saiu dos meus limites de controle, ou seja, tive aqui causas especiais. Mas não são só pontos fora dos limites, são tendências também, a gente vai ver isso na aula que vem, vai ver que cartas de controle é um processo iterativo. Tá, pessoal?
Vou tirar aqui da apresentação dos slides. Então, vou tentar voltar para essa figurinha para recapitular o que a gente viu hoje aqui, tá? Deixa eu só virar para vocês verem aqui. Só um minutinho. Virar para melhorar a visualização de vocês. Então, pessoal, isso aqui é de extrema importância para vocês, tá? O que é? Então, o CEP, ele monitora estabilidade e também a capacidade. O que a gente viu hoje foi uma introdução à estabilidade. Saber se um processo é estável ou instável. Estável, apenas causas comuns, e a gente viu o que são causas comuns, né? Já um processo instável apresenta também causas especiais, que a gente viu também hoje o que são. O que são, como elas aparecem, como elas se manifestam, tá? E a ferramenta que a gente vai utilizar e vai ver a partir da aula que vem para monitorar essa estabilidade são as cartas de controle, tá? E a gente viu já lá no final da aula que não faz sentido eu querer melhorar a capacidade do meu processo, ou seja, sair de uma variação dessa para cá. Não faz sentido eu melhorar a minha variabilidade se eu tenho um processo instável. Primeiro de tudo, quando eu começo com um processo de CEP, eu tenho que transformar o processo em estável. Ele está estável? Ok, está estável. Agora sim, eu vou melhorar. É aquela coisa, pessoal, não faz sentido eu fazer uma melhoria de uma coisa que não está estável, tá? Então, para eu fazer as melhorias de processo, eu preciso, tá, que o processo esteja estável. Tá, pessoal? O que eu tinha para a aula de hoje era isso. Deixa eu retomar aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem me procurar lá nos e-mails, tá? E muito obrigado aí pela presença. Só um minutinho aí, eu só vou parar de gravar aqui o vídeo.